Somos espíritas, somos cristãos, seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo na sua mais pura essência, com base no maior mandamento por ele ensinado, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Pronto Socorro Espiritual Casa dos Espíritos está localizado em Natal, RN. Estamos na Rua Olinto Meira 1253, no bairro do Alecrim. Siga-nos nas nossas redes sociais para mais informações. Boa noite, gente. Eita, que coisa boa. Eu tava falando com o Lívio agora aqui, que eu achei engraçado, é que todas as vezes que eu vou iniciar o nosso exórdio, né, da abertura, tá tocando Ninguém Explica Deus, né? Você está escutando baixinho? Né? Sempre é muito engraçado, toda vez é isso, né? E aí, mais uma vez eu trago aquela frase, nada é por acaso, né? Nada acontece por acaso, por sinal eu gosto muito. E ainda me relata muitas coisas, né? Quando a gente fala da forma musical, né? Ninguém explica Deus. Se a gente parar para ver, quando a gente começa a estudar mais alguns princípios, né? E aí que tem inclinação aí no espiritismo, a gente começa a ver que até as perguntas que são feitas ao Espírito de Verdade, por exemplo, né? No Livro dos Espíritos, a gente vê que a explicação quando fala de Deus, ela ainda fica muito por cima, mas por mais que eu tente te explicar, a sua capacidade intelectual não irá compreender ainda o que é, né, e o tamanho da grandeza do Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então, por isso que eu acho que eu gosto dessa música, né? Ninguém explica Deus, e faz parte. Gente, mais uma vez, boa noite. Agora foi mais vibrante, tá? Eu senti mais grave na voz de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira aqui na nossa casa, mais um dia de reunião. E que bom que nós estamos aqui, né? E muitas vezes buscando a nossa melhoria individual, a nossa melhoria coletiva, né? Que é não só nossa, como da nossa família, dos nossos entes queridos, das pessoas que dividem aprendizados, entendimentos, frustrações, medos, todos os dias conosco, né? E que somos gratos por terem essas pessoas do nosso lado, porque em muitas das vezes, como já disse, são escolhas que a gente faz, e não é agora, é lá de trás, né? Então, que bom que nós temos oportunidade de estar convivendo, vivendo, aprendendo, errando, acertando, mais uma vez, não é isso? Que bom. Gente, meu nome é Victor, estou aqui hoje para iniciar o nosso exórdio com a leitura do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e com seu guia e mentor espiritual, Emmanuel. E o nome, lá do capítulo 135, é Renovação Necessária. E, lá em Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele fala, não extingais o Espírito. Quando o apóstolo aos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o Espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado, para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Normalmente eu não dou pausa na leitura, mas agora eu vou falar quando eu falei sobre o nosso aprendizado com quem vive conosco, com quem está desde o nosso nascimento, com quem apareceu na nossa meia-idade para conviver, para dividir um teto, dividir uma vida, né? Então isso faz parte da escola humana, aprendizado constante que a gente vive. Voltando, os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade,
habitualmente prefere o convencionalismo, grava essa palavra, a rigor, e somente a custo abre o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida, que são edificantes, que nascem todos os dias no coração, ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos, nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Pão Nosso, Emmanuel Espírito e Francisco Cante Xavier, o médium. E aí, gente, viu aí que hoje eu fiz umas pausas, né? Em meia leitura, que era exatamente para a gente poder fixar o conteúdo mais importante que a gente vai compreender dessa leitura. E aí, logo de cara, eu já começo com vocês. A gente não pode, de forma nenhuma, apagar o que tem dentro de nós. Quando o discípulo lá, Paulo, né? Ele fala, não extingais, ou seja, extinguir o espírito. Não tem como se fazer isso, graças a Deus, né? Não tem como a gente fazer isso. A gente não tem como tirar a essência do espírito. Porque muitas das vezes a gente correlaciona as nossas ações, o nosso jeito de ser, à nossa vivência do momento. Não, é porque eu fui criado em tal lugar, de tal forma, de tal jeito, e eu aprendi a ser assim. E eu sou assim mesmo, porque eu nasci assim. E não, a gente carrega inúmeros traços de nossas vidas passadas. Ainda você não me convenceu, Vitor. Tá, quem sou eu para te convencer? Mas vamos lá, vamos falar mais a fundo. Quem explica um sentimento de raiva, rancor, e muitas vezes até ódio, né? A palavra tão forte, evito falar ela, mas é necessário que a gente entenda. Em uma criança tão nova, tão jovem, já pararam para pensar nisso? O que explica esse sentimento, esse rancor, essa raiva? Isso são traços da vivência que ela teve em 4, 5 anos de vida? São traços que ela carrega de outras vidas. E aí, olha só, a escola que nós temos para a nossa evolução espiritual, dentro dessa oportunidade de ter um filho, uma filha, um ente querido, que é uma criança, e eu posso ajudá-lo a extinguir de verdade esse sentimento que acomete ao seu espírito, mas não extingai o espírito, como diz lá em Paulo. Então, às vezes, a gente percebe que se a gente trouxer para dentro das nossas ações diárias, nosso dia a dia, né? Vou dar um exemplo para vocês, como não extinguir o nosso espírito. A gente sempre tem vontade de ajudar uma pessoa, a gente deu uma lembrança. Menino, eu lembrei de fulano agora, eu vou dar uma ligada para saber. Né, que hoje a gente tem essa possibilidade, né? Antigamente a gente tem que mandar um fax, né? Ou senão um telegrama. Hoje a gente pode ligar videochamada. Vou ligar. Não. Vou fazer agora não. Vou fazer depois. Aí esse depois, junto de todas as suas atividades diárias, passa. E você não fez. O que eu acabei de fazer nesse momento? Eu acabei de mudar o meu comportamento. Por quê? Porque eu abri espaço para, mais uma vez, eu sonegar aquilo que eu poderia ter feito naquela hora. Dei prioridade a outras coisas. Então, eu recebi a oportunidade, obviamente, pelo instinto espiritual, de falar, fulano precisa de você. Você teve aquela oportunidade, mas como eu sempre digo a vocês, nós temos o livre-arbítrio. A gente escolhe o que a gente quer fazer naquela hora, como prioridade ou não. E é nesse momento que a gente tem que lembrar que fazer o bem a alguém é muito mais prioridade do que nossos afazeres. Primeiro, a gente entende que o outro está precisando de nós. Segundo, a gente tenta encaixar a nossa vida depois. Então, é se doar, é servir em primeiro lugar. Como alguns exórdios passados eu falei. Uma frase que Dr. Bezerra de Menezes sempre falava: servir para merecer
e merecer para servir cada vez mais. Então, no final das contas, gente, é o quê? É eu primeiro? Sou eu primeiro? Ou é o meu próximo? Eu ou o próximo, gente? Vamos lá, acordem aí, vamos lá. O próximo? O próximo. Por quê? É ao próximo que a gente consegue servir. Está para ajudar. É o principal. Diga aí, meu irmãozinho. Oi? Empatia, mais uma vez, né? Que bom que você trouxe essa palavra mais uma vez. Empatia. Empatia. Porque se fosse conosco, não seria bom? A gente receber aquela ligação, aquela videochamada, ou até aquela simples mensagem do WhatsApp, né? E aí, como é que você está? Não é bom? É legal, né? Então, quando a gente recebe isso, alguém deu o tempo à frente pra gente, tá? Servindo, mais uma vez, né? Então, gente, teve um segundo ponto que eu achei extremamente importante comentar sobre essa leitura, que a gente não pode, é um perigo a gente viver apenas pelos costumes ou pensando o que os outros pensam sobre nós. Então, ficou meio complexo? Vamos lá, vou dar um exemplo. Às vezes a gente quer ser mais honesto, a gente quer ser mais correto, a gente quer ser mais espiritualizado, aí do nada vem uma pessoa e diz assim, ó, ei, seja besta não. Vocês me dizem se vocês já escutaram isso. Ah, todo mundo faz isso. Não é? Ou senão tem pior, né? Agora você quer ser santo. Quem já escutou uma destas três, levante a mão aí. Quem já escutou? Ó, já escutou, né? É besta, é? Seja besta não. Ou senão, a gente tem nossos erros como todos nós, porque senão nós não estivermos encarnados nesse mundo, porque estamos aqui para evoluir, aprender, e são com esses erros que nós vamos evoluir, e aí a gente quer mudar, a gente quer ser diferente, mesmo ali a trancos e barrancos, mesmo se remoendo por dentro, mas eu quero mudar. Aí chega um abençoado do meu lado e diz assim, aí agora tu quer ser santo, né? É mais um teste, estamos passando por mais um teste, e que bom que esses testes vêm, porque ninguém carrega um fardo maior do que as costas vai conseguir levar. Essa é uma realidade. Às vezes a gente acha que está sofrendo muito, eu estou sofrendo muito, eu não aguento mais não. Olha, a tua mochila só é desse tamanho porque tu consegue carregar a tua mochila. E são nossas responsabilidades, Então, gente, não importa tanto o que os outros vão pensar sobre suas ações, sobre suas intenções, o que importa, na verdade, é que a gente está construindo dentro de nós. Que seja pequeno, que seja tijolo por tijolinho, tijolinho por tijolinho, britazinha por britazinha, mas que a gente venha construindo. E não espera, eu vou fazer uma grande ação na minha vida para que eu realmente mude e comece a ter a bondade dentro de... Não espere a grande ação, porque a grande ação só vai chegar quando as pequenas tiverem formado a base. Vocês conseguiram entender, gente? Sim ou não? Sim ou não, gente? As nossas boas ações e grandes só virão quando as nossas pequenas, que muitas vezes são tratadas como relevantes. Extremamente relevantes. Irrelevantes, né? Mas são muito relevantes. Porque é elas que vão construir uma boa base da nossa ação, da nossa ponte, do nosso guindaste, para ajudar outras pessoas. A gente pensa, né? Preciso esperar um grande momento ali, para eu ter mais paciência com alguém da minha família. Às vezes é numa conversa que a gente começa com aquela pequena ação, com aquele pequeno gesto, entender que a gente precisa ser melhor. Às vezes é evitando uma palavra mais áspera, mais dura com aquela pessoa, pensando, não, peraí, se eu vou falar, não vou falar, não, vou segurar mais um pouquinho. Falei isso, tenho plena certeza, exórdio passado, ajudar as pessoas, servindo as pessoas, mas sem esperar reconhecimento. Sem esperar reconhecimento. Por quê? É fazer o bem sem olhar a quem. Essa frase é linda, bíblica, coisa mais linda, né? Jesus vai fazer o bem sem olhar a quem. E aí, é a prática. E a nossa prática diária. Para a gente entender que não espere reconhecimento, não espere parabéns, você é uma pessoa maravilhosa. Lívio, me mandou todos os livros digitais em PDF, né, do Espiritismo, parabéns. Quem disse que eu agradeci a Lívio? Agradeci.
Mas ele não estava esperando agradecimento, porque ele fez com o coração dele livre: eu vou ajudar alguém a ter mais conhecimento, vou passar mais conhecimento que eu tenho. E é como ele fala, né? Trazendo esse exemplo aqui bem, bem simples. Ele tem um acervo digital, né, de livros, que com a nossa leitura, a gente desenvolve, entende, compreende mais, mas é um benefício que eu tenho que me liberar, para poder aprender. E ele diz, é um tesouro, não pode estar guardado, tem que ser repassado, é igual o nosso conhecimento, precisa sempre ser repassado à frente. E gente, hoje eu finalizo o nosso exórdio com um questionamento. Eu sempre trago uma frase motivacional, né? Mas hoje eu quero trazer um questionamento. Todos os dias, Deus, ele coloca a semente de coisas boas dentro dos nossos corações. Todos os dias. Todos os dias. Aí eu faço a pergunta: a gente está cultivando essas sementes? Ou a gente simplesmente está sufocando essas sementes que são depositadas com nossas ações boas? Questionem-se. Perguntem-se. Não agora, tá? Durante nossa noite, o amanhã, e quanto tempo for necessário para você se questionar. Eu recebo as sementes de Deus, são plantadas em mim da bondade. O que eu faço? Eu estou cuidando delas? Estou adubando bem? Ou eu estou apenas sufocando elas? Tá, gente? Se a cada dia a gente fizer um pequeno esforço, lá igual a mudinha, que vai crescendo da plantinha, eu digo a vocês que a gente já está vivendo o que é mais maravilhoso do Evangelho, que o Evangelho prega, que o Evangelho mostra para a gente, que é a nossa renovação de espírito, que a gente tem a capacidade de se renovar todos os dias, pelo entendimento de que nossas pequenas ações irão aí sim, montar e desenvolver um grande crescimento na nossa caminhada espiritual, e sempre, sempre será ajudando o próximo. É como eu digo, nós não estamos aqui apenas pelo nosso conforto, pela nossa melhora e pela nossa dor. Tenho certeza que em muitos de vocês estamos aqui porque queremos ajudar outras pessoas que estão ao nosso lado. Muito obrigado pela audição de vocês. Espero que não tenha parecido um sermão, né? Não pode ser sermão, que é uma conversa, a gente está para isso. Mas às vezes eu falo um pouquinho assim que é para dar aquela catucada, porque eu me catuco, eu me autocatuco. Me autocatuca, essa palavra é nova, tá? O pessoal do YouTube aí pode notar, autocatuca, o que é? Coloca no Google aí, porque a gente precisa se inquietar, como nosso irmão Livro sempre faz questão de dizer, e eu sempre faço questão de replicar o que ele fala. Não é pelo fato de nós estarmos aqui, levando esse conhecimento que não é nosso, de forma nenhuma, estamos superiores em algo, estamos aqui para aprender, sempre. Não é não, meu irmão Samuel? Que não é irmão de Hilo nem de Lívio, né? Eu vou logo adiantando, a gente fala. Gente, então vamos dar início aqui à nossa reunião, tá certo? Nossa prece inicial, para logo em seguida fazer os atendimentos nas cabines também. Peço a todos que elevem um pensamento ao nosso Mestre Jesus, estejam sempre compenetrados como vocês estão, né? Que isso é como a gente sempre fala, nosso primeiro remédio está aqui, é a nossa mudança de grão em grão. Muito obrigado, gente, uma boa noite, uma boa reunião para todos. Boa noite a todos, bem-vindos aos que a primeira vez vêm a essa casa, sintam-se recebidos, não só pela equipe que trabalha aqui na casa, dos trabalhadores, né, do plano da matéria, como também sintam-se saudados e recebidos pela equipe espiritual da comunidade franciscana que labora no plano sutil. Bem-vindo também aos desencarnados e a todos vocês aqui encarnados e aos que nos assistem. Espero que essas simples palavras que trarei hoje possam trazer um alento, possam trazer uma luz às nossas necessidades, aos nossos anseios, às nossas dores, porque sempre a mensagem que trazemos é a mensagem do Cristo Consolador. E conforme estudamos, capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que está também já publicado aqui no YouTube, no site daqui da nossa casa, no canal da nossa casa, e onde vimos a relação de nós encarnados e também desencarnados, que somos todos, né, habitantes do universo infinito, das muitas moradas da casa do Pai, e que estamos passando os momentos finais do período de transição planetária, o final do período de transição planetária, onde sairemos do mundo
de provas e expiações, que atualmente estamos, para um mundo de regeneração, o início do mundo de regeneração. Essa categorização que está ali colocada, conforme Kardec alerta, é meramente didática, porque existe toda uma gama interna, por exemplo, dentro de um mundo de provas e expiações, que eu vou pegar o que a gente vive atualmente. A gente tem um mundo de provas e expiações que está desde o início, digamos assim, um mundo recém-nascido de provas e expiações, um mundo mais jovem, um mundo mais maduro e um mundo mais, digamos, sênior de provas e expiações. E a gente está nesse período final, o mundo sênior de provas e expiações, para adentrarmos ao mundo de regeneração no seu início, bem no início mesmo. E são essas nuances aí que a gente percebe que existe em todas as plataformas que estão ali colocadas no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro Obras Póstumas, que é o livro que foi publicado, é o último livro da codificação após a morte do nosso codificador, Allan Kardec, o desencarne dele, nós temos algumas mensagens extremamente importantes para a gente entender o contexto do mundo em que vivemos hoje, o final desse mundo, digamos, velho, de provas e expiações que estamos vivendo e o início do mundo de regeneração. E temos nessa mensagem, denominada Regeneração da Humanidade, os sinais da época da transição e do início da regeneração. Esses sinais, eles contêm algumas características, que eu vou resumir, o texto é longo da mensagem, e eu tracei aqui, em alguns vou citar literalmente o que está ali, para a gente compreender que realmente estamos na fase bem próxima do fim desse mundo de provas e expiações. Categorizamos isso na mensagem no primeiro tópico denominado Sinais entre os Homens. A mensagem lá do Obras Póstumas, que a gente extraiu, diz o seguinte, em resumo, desses sinais entre os homens. Os sinais não devem, desse mundo que está chegando, e final de expiação, início de regeneração, diz o seguinte, que esses sinais não devem ser procurados no céu ou em fenômenos sobrenaturais, mas sim ao redor entre nós homens. O mundo encontra-se em um estado de espera e agitação, como se pressentisse a aproximação de uma tempestade moral, que é o que estamos vivendo, uma tempestade moral, onde a gente observa coisas bizarras acontecendo no mundo, inversões de valores morais, onde a gente vê o mal campeando, impune muitas vezes, e o bem sendo oprimido. É aí que nós temos que provar para nós mesmos o nosso valor, as nossas virtudes. E a mensagem ainda continua, que a gente pode alertar. Elevação da terra, outro sinal. A humanidade atingiu um período de transformação em que a terra deixará de ser um mundo de expiação para se elevar na hierarquia dos mundos, tornando-se um local de habitação mais feliz. Porque exatamente como está lá no texto, não só nesse texto do Obras Póstumas, como no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, o mundo de regeneração não é um mundo feliz, ele é mais feliz. O mal já não predomina, mas ainda existe o mal. E a gente vai aprofundar mais um pouco na mensagem do Obras Póstumas. Outra característica, substituição da geração de espíritos, substituição de nós, encarnados, e de vocês também, desencarnados. A transição não ocorre por cataclismos materiais, mas por uma grande emigração, ou seja, uma expulsão, uma debandada, um exílio de espíritos. Espíritos rebeldes e endurecidos no mal são excluídos e enviados a mundos inferiores compatíveis com seu nível moral.
enquanto espíritos melhores que formam a nova geração encarnam para fazer reinar a justiça e a paz. E qual a característica dessa nova geração de espíritos que está encarnando? Eu garanto que para quem convive com alguma criança, vai observar esses sinais que eu vou aqui colocar. Distingue-se a nova geração por uma inteligência e razão precoces, acompanhadas pelo sentimento inato do bem e por uma fé raciocinada que une os homens em vez de dividi-los. Como é interessante a gente ver e observar esses fatos, porque é comum a gente ver a precocidade das crianças de hoje em dia e também a correção que elas fazem aos adultos quando cometem um erro ou um desvio moral, chamando a atenção de nós, espíritos velhos que estamos aqui há muito tempo, desde o início desse mundo de provas e expiações, do mundo mais antigo, e esses novos que estão chegando, espíritos regenerados, porque não pensemos que somos nós aqui que vamos fazer o mundo regenerado. Que experiência nós temos de mundo regenerado? Obviamente a gente vai receber quem já conhece o mundo regenerado. Então esses missionários, esses espíritos que estão à frente, que estão chegando agora, nascidos aqui, nas últimas décadas principalmente, eles já vêm com essa experiência da vivência de um mundo regenerado e vão nos comandar, para quando nós desencarnarmos e se tivermos condições morais de encarnarmos novamente aqui nesse planeta após a regeneração, são eles que vão nos educar, que vão, através da sua moral mais elevada, do seu conhecimento intelectual mais avançado, nos catequizar, entre aspas, nos direcionar para nos guiar na nossa melhoria moral. E continuamos ainda. E qual a característica, então, dos atrasados? De nós aqui, a maioria de nós. São marcados pela revolta contra Deus, é a negação da providência, a negação de Deus. Eu tenho o meu projeto melhor do que Deus. Eu sei da minha vida. É o ego inflado. Eu não preciso de religião, eu não preciso de evangelho, eu não preciso de absolutamente nada, porque eu sei da minha vida, eu sei o que é melhor para mim. É a negação do plano divino. Somos nós, espíritos falidos. E são caracterizados por quê? Esses espíritos, nós, propensão a paixões degradantes, orgulho, egoísmo e um apego excessivo a tudo o que é material. Por isso que o Espiritismo, a doutrina espírita, não veio, como a gente viu no primeiro capítulo, para destruir ou para ser contrária a qualquer religião aqui já existente na Terra. Ela veio combater o materialismo. É para isso que ela veio, ela tem o seu papel. E dá o caminho do rumo do homem para sair desses vícios morais, para a gente sair desse lodaçal que a gente está envolvido de praticar as mesmas coisas, esperando que tenhamos um resultado diferente. E sinais de crise e destruição teremos, como parte da agonia do velho mundo moral, ou seja, dos espíritos mais empedernidos do mal, eles querem continuar aqui agarrados no osso, como a gente diz, não vão entregar a coisa fácil, e vão lutar para atrasar esse processo. O texto menciona a multiplicação, devido a tantos problemas, a multiplicação de suicídios e o aumento dos casos de loucura. O que seria loucura? Eu falando de um texto aqui escrito em 1866, e a psicologia ainda estava iniciando ali naqueles momentos. Então a gente encontra aqui esse termo loucura, mas o que seria isso? São as doenças psíquicas,
as doenças mentais, do psiquismo adoecido, que campeia aos milhões de espíritos mundo afora. Ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Essa é a característica também dessas ditas doenças mentais, entre todos nós, homens, tanto encarnados quanto desencarnados. E o texto muito claramente diz em Obras Póstumas, que aqui eu vou ler exatamente como está, que diz o seguinte: pedi, pois, por esses endurecidos, por esses espíritos empedernidos no mal, a fim de que se emendem, enquanto ainda tem tempo, porque o dia da expiação se aproxima. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá em sua cegueira, e sua resistência marcará o fim do seu reino por lutas muito difíceis. Então é exatamente esse momento que a gente está vivendo. E diz ainda o texto: e como a destruição do velho mundo, ou dos hábitos ruins, dos velhos costumes, do homem velho, como diz Paulo nas suas cartas, não caminhasse bastante rápida, ver-se-ão os suicídios se multiplicarem numa proporção jamais vista antes, até entre crianças. Que é alarmante o que a gente vê hoje. Eu escuto relatos de crianças cometendo suicídio. Jovens com 14 anos, 12 anos. Crianças ainda. Coisas que nunca vimos antes. E a loucura jamais terá ferido um maior número de homens que serão, antes da morte, riscado do número dos vivos. O que é isso? Depressão. A depressão é a morte, a pessoa está ali sem viver mais, não quer mais ter interação social, não quer mais nada, ela está arriscada do mundo dos vivos, continua encarnada, mas não tem mais ânimo para nada, e campeia, de uma forma também nunca vista antes. E por fim ele diz: estão aí os verdadeiros sinais dos tempos. Então, esses são os sinais. Os sinais estão aqui entre nós. Não é nada nem de céu se abrindo, de Jesus aparecendo, de catástrofes, de vulcões, não é nada disso. Os sinais são esses, de divisão. E continua: os maiores inimigos do processo da transição. Quais são os maiores inimigos desse processo? Mas, daqui até lá, que lutas terá ainda de sustentar contra os seus dois maiores inimigos, a incredulidade e o fanatismo? É isso mesmo, incredulidade e fanatismo, porque o fanatismo, que é um processo obsessivo coletivo, porque no fanatismo a gente encontra a fascinação. Quem vive o fanatismo é a pessoa que vive um processo obsessivo de fascinação, porque por mais que a razão diga algo concreto, ele não aceita. O fascinado, ele se ilude da realidade concreta. Ele acha que ele está correto. Por mais que alguém disse: abra os olhos, meu irmão. Você não está vendo isso, não. Ele não vê, ele não enxerga. Por quê? Porque ele é guiado pelo seu interior, por processos de fascinação. E a gente vê isso que está dividindo famílias, com política, por exemplo. Nós, por fascinação, estamos matando pessoas por causa de um jogo de futebol, porque eu não admito que o outro tem um time diferente do meu, uma ideologia diferente da minha, uma cor de pele diferente da minha. E a gente começa a entender os processos de obsessão coletiva por fascinação e por fanatismo. Coisas do mundo da regeneração que está para iniciar e o fim desse mundo de provas e expiação. E qual o papel da doutrina espírita nisso? A gente tem que entender. O espiritismo, ele é apresentado como um caminho,
Um caminho que conduz à nossa renovação, pois fornece as bases racionais para essa nova geração. Não só essa que chegou, mas para como nós também, homens velhos, para nos renovarmos, para combatermos a incredulidade e para combatermos o fanatismo. Porque ele fala da sutileza do mal agindo. Porque eu comentava isso com uma pessoa muito amiga, o mal, ele só entra dentro de nós porque a gente abre a porta. O nosso espírito ele é uma fortaleza. Nada consegue domar o nosso espírito, nada consegue entrar, nem o Criador. O Criador nos deu algo chamado livre-arbítrio, que ele não intervém, a escolha é sempre nossa. Então os processos obsessivos só chegam a nós porque nós damos brecha. Porque nós temos a chaga dentro de nós. Eu abro a porta porque eu gosto daquilo que o obsessor está me oferecendo, tem dentro de mim. E é isso que a doutrina espírita nos alerta e nos esclarece, para a gente acordar para isso. O texto, então, dessa mensagem de Obras Póstumas, ele enfatiza que esse processo, ele é gradual, ele vem acontecendo já há um bom tempo, não é no estalar de dedos, não é do dia para a noite. E a humanidade, ela passará por um trabalho de criação e de transformação que durará até o final desse século. É esse o tempo em que essas coisas normalmente terão passado. E isso, esse fim dos tempos, como alguns queiram chamar, que é o fim de uma era e início de outra, Jesus, ele conta parábolas que falam sobre isso. O capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus conta 7 parábolas, uma atrás da outra, todas elas falando sobre o reino de Deus. São conhecidas como as 7 parábolas do reino. São ensinos que Jesus apresentou, obviamente na forma de parábola, e que são usadas para explicar essas 7 parábolas, né, de parábolas do reino, a natureza, o crescimento e o destino final do reino dos céus. Por meio dessas simbologias, dessas analogias que Jesus, de forma brilhante, colocava. E que existiam no cotidiano de todas aquelas pessoas que ali o seguiam, né, e paravam ali para ouvi-lo, para assisti-lo, que eram os agricultores, os pastores, os comerciantes, né, daquela época. E ele sempre colocava o simbolismo dentro do meio de vida, do contexto daquelas pessoas. E ele conta dessas 7 parábolas, a primeira delas, a parábola do semeador, que apresenta um homem que sai a semear, todos conhecemos, já estudamos aqui na casa, não temos publicado no canal, vou reapresentar futuramente, mas que lança sementes em vários tipos de terreno e que tem como significado final, como lição, né, que apenas o solo bom, o bom coração, o coração receptivo, é que produz frutos, é que recebe a palavra do Evangelho para uma mudança interior. Em seguida, Jesus conta a parábola do trigo e do joio, né, que fala de um inimigo, que após ser plantado o trigo, de um inimigo que chega e planta o joio, uma erva daninha, né, e que no final o significado daquilo é mostrar que no mundo coexistirão o bem e o mal, como estamos vivendo aqui. E cada um está se posicionando muito bem nos seus objetivos, até o julgamento final, quando ambos serão separados. Jesus conta a terceira parábola, a parábola conhecida como a parábola do grão de mostarda, né, onde uma semente minúscula, que é ínfima semente do grão de mostarda, que ao ser plantada ela cresce tanto que se torna em uma árvore onde as aves fazem ninho. Isso é uma analogia, um simbolismo que ilustra que o reino de Deus começa pequeno dentro da gente, com pequenas ações, e que volta, né, com esse fermento, digamos assim, que é a próxima parábola, mas com a simbologia do grão de mostarda, cresce tanto que toma conta da nossa vida. A gente passa a viver em função dele, né, porque ele é algo grande, ele é acolhedor. A quarta parábola que Jesus conta é a do fermento, como eu falei há breves segundos, né, que mostra uma mulher que recebe uma pequena porção de fermento e adiciona uma grande quantidade de farinha, e até que essa massa cresça. E o significado desse simbolismo é
o poder transformador e invisível do reino que influencia a sociedade de dentro para fora. Porque o cristianismo, ele veio para modificar a sociedade, através da modificação do indivíduo. Mas nós fazemos o quê? Transformamos em ritos, em coisas externas, em adoração, e esquecemos o objetivo principal que a doutrina espírita resgata, que é a modificação do nosso ser, do nosso íntimo, através da reforma íntima. A quinta parábola contada por Jesus nessa sequência, que ele diz, o reino dos céus é igual a um tesouro escondido. Um homem encontra um tesouro num campo e, tomado de alegria, ele vende tudo o que tem para comprar aquela terra que tem aquele tesouro ali. Né, que representa o quê? O significado disso. Né, que vale qualquer sacrifício pessoal para a gente alcançar esse reino, esse tesouro. A sexta parábola, conhecida como a da pérola de grande valor, mostra um mercador que buscava pérolas ricas, finas, e que encontra uma pérola de extremo valor e vende todas as outras que ele tem para adquirir aquela pérola rara, que significa que semelhante ao tesouro, da parábola do tesouro, ela foca nessa busca deliberada pela verdade e pela preciosidade espiritual do reino. O reino de Deus é extremamente precioso. E por fim, a sétima parábola, conhecida como parábola da rede, é a história de uma rede que é lançada ao mar e que recolhe peixes de todos os tipos. E que, depois de recolhida essa rede, ao chegar na praia, os pescadores separam os peixes bons dos peixes ruins. E o significado de tudo isso é o objeto do estudo da noite de hoje, muito alinhado com o texto de Obras Póstumas aqui vistos. E vamos à parábola. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 47 a 53, que diz o seguinte: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, ainda porque ele contou 6 antes dessa. O reino dos céus o reino dos céus, e assim por diante. Há uma rede lançada ao mar que apanha toda espécie de peixes. Quando está cheia, os pescadores a retiram e, sentados na praia, escolhem os bons para os cestos e o que não prestam, deitam fora, ou seja, jogam fora, eliminam, descartam. Assim será na consumação dos séculos, ou seja, no final dos tempos, no final de uma era, que é o que estamos vivendo, numa transição de um mundo antigo para um mundo novo. Virão os anjos e a separação, e separarão os maus dentre os justos. Quem são os justos? Eu vou traduzindo aqui essas palavras, que quem não tem familiaridade com o estudo bíblico, compreender com mais profundidade. O justo é alguém que é correto, o justo é alguém que tem bons princípios, que tem um bom caráter, que tem uma moral elevada. As pessoas que cumprem ou que tentam cumprir fielmente as leis morais. Esse é um justo. Então virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendeis bem todas essas coisas? Jesus pergunta. Responderam-lhes, sim. Então acrescentou Jesus, por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus acabou de proferir essas parábolas, retirou-se dali. Escriba, eu queria só deixar claro aqui, para a gente entender o conceito de escriba, que tem, em diversas civilizações antigas, tinha a figura do escriba, porque nas civilizações antigas, nós não tínhamos escolas.
o acesso à educação era para pessoas, para raríssimas pessoas, normalmente para a nobreza e para a realeza. O resto ficava na ignorância. Não sabia ler, não sabia escrever, livros não existiam, não existia impressão de livros como a gente conhece hoje, eram manuscritos, eram caríssimos, o papel ou o papiro era uma coisa extremamente cara, então não existiam. Então é diferente o escriba que tinha esse conhecimento do escriba do judaísmo. O que era o escriba do templo de Jerusalém? Quem era essa figura? Era uma espécie de funcionário público e pessoa que, além de saber ler e escrever, textos antigos, obviamente, a Torá, a Taná, a Bíblia judaica, ele era um especialista na Torá. Mas especialista em que sentido? Eles atuavam como uma espécie de advogados e juízes. Né? Eles copiavam, eles interpretavam as escrituras e aplicavam nas situações do cotidiano, decidindo questões do dia a dia, como herança, contratos, uma má conduta. Essa era a função dos escribas. Eram extremamente respeitados pelo seu conhecimento. E em várias ocasiões, inúmeras ocasiões, como está relatado no capítulo 23 de Mateus, versículos de 13 a 15, Jesus repreende esses escribas, ou doutores da lei, ou mestres da lei, por seus ensinamentos errados. Porque foi quem mais Jesus combateu, os escribas e os fariseus, e também os saduceus, que no final todos se reúnem para quê? Para entregar a Jesus, condená-lo, julgá-lo e entregá-lo para execução na mão dos romanos. Mas para a gente entender e fazer um estudo de uma parábola, a gente tem que compreender algumas coisas aqui. Fazer algumas perguntas, para a gente entender a profundidade. Primeira pergunta: para que grupo de pessoas ou para quem a parábola foi contada? Porque quando eu conto uma história, ou para quem é professor, por exemplo, para quem é professor, vai me entender plenamente. Quando eu estou dando uma aula para alunos que estão iniciando um curso, eu tenho um tipo de diálogo, o leigo. Mas para quem já está no final de um curso, uma graduação, o meu discurso é diferente. O meu discurso é com mais profundidade. Eu vou atender às necessidades daquelas pessoas que já têm uma bagagem de conhecimento. Então, o nosso discurso ele é moldado de acordo com o público a quem eu destino aquele discurso. Então, para que grupo de pessoas, ou para quem essa parábola foi contada? E por que foi contada? Porque não pense que o espírito do quilate de Jesus, governador espiritual, que tudo que fez tinha um propósito, ele não ia contar algo sem ter um propósito específico. Agora, por quê? Qual foi o propósito dessa parábola? E qual a moral apresentada nessa parábola? E que elementos ela apresenta? Que símbolos ela representa? E é conferida alguma interpretação da parábola? Jesus interpreta Jesus, algumas parábolas são interpretadas por Jesus, pelo próprio Jesus. E o principal, o sexto questionamento: eu estou aplicando? Se eu entendi a moral, estudei a moral, eu estou aplicando essa moral que está na parábola aí na minha vida? Que é o mais importante. Porque não adianta eu pegar e entender o simbolismo se eu não vou entender a lição e aplicar na minha vida e no meu dia a dia. Então, passemos a responder as perguntas. Para que grupo de pessoas ou para quem essa parábola foi contada? Para a gente compreender o contexto, eu contei que Jesus, ali no capítulo 13, ele conta 7 parábolas, essa foi a última. Após contar essa parábola, Jesus, ele dispensa a multidão que assistia e vai para a casa, provavelmente de Pedro, que é onde ele permanecia um bom tempo, entra nessa casa com seus 12 discípulos e para esse grupo íntimo, que conhecia as verdades mais profundas, os iniciados, aí ele começa a destrinchar e a contar essas parábolas, como principalmente ele começa a explicar ali, por exemplo, a interpretação da parábola do semeador, a interpretação da parábola do joio. Ele conta
as parábolas do tesouro, da pérola e da rede, que focavam no valor pessoal e na separação final. Mas ele conta essa parábola para os iniciados, para os discípulos, que tinham já um conhecimento profundo, né, dos ensinamentos do Cristo. E por que foi contada? Para mostrar como se dá o processo da evolução espiritual, que é realizado em aberturas e fechamentos de ciclos evolutivos, por meio do cumprimento de leis naturais. Para quem quiser aprofundar esse estudo desses ciclos, eu já apresentei que Haroldo Dutra Dias tem no YouTube um seminário chamado Apocalipse, Mitos e Verdades. Aconselho fortemente para a gente sair daquele simbolismo infantil que muitos querem colocar na teologia ao longo dos séculos, para a gente compreender que isso acontece constantemente, que o universo é regido por ciclos inúmeros. Eu já até apresentei isso, que está no nosso canal aqui no YouTube, numa palestra aqui feita no início do ano. Início de um ano, final de um ano, início de outro, que eu falo de ciclos. Está bem claro lá. Aproveitem, está no canal para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre isso. E, não obedecendo às ordens das perguntas, dos questionamentos, quais são os elementos dessa parábola, que são vários. Aqui a gente viu falar em rede e mar, vimos aqui peixes, vimos aqui cesto, vimos aqui consumação dos séculos, vimos aqui também fornalha ardente, choro e ranger de dentes, escriba, reino dos céus. Esses são os principais símbolos e que a gente, a partir de agora, vai passar a uma análise de cada versículo desse, para a gente compreender essa simbologia e as demais respostas aos questionamentos já feitos no início. A parábola diz o seguinte: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar. Aqui nesse instante, Jesus compara o reino dos céus com uma rede que foi lançada ao mar, que apanha toda espécie de peixes. Então ele já fez um paralelo aqui objetivo. E em seguida ele diz: esses peixes, esse mar, o que significa? O mar ele significa a criação infinita de Deus, a vida, o planeta Terra, o mar de onde viemos. A gente costuma dizer: como é que você vai? Como é que vai, meu irmão? Como é que vai a vida? Eu vou remando, né? Assim que alguns dizem, estou tocando o meu barquinho. Existe uma relação muito íntima de a gente falar da vida e do mar. E o livro de Gênesis, capítulo 2, que é da criação, no seu versículo 9, para a gente compreender mais a profundidade de águas que aqui fala, diz que a água estava debaixo do céu e que se junte em um só lugar. Estava embaixo e estava acima, né? E que apareça a terra seca. Então, a gente observou já em recente estudo que o povo judeu tinha a certeza, como eles não tinham ciência, a humanidade naquela época não tinha ciência, que tudo provinha da água, conforme estava nos livros da Torá, ou dos 5 primeiros livros da lei de Moisés, que estão no Velho Testamento ou na Antiga Aliança, que tudo provinha da água. Então a terra seca veio do mar, porque Deus, no capítulo 10, diz o seguinte: Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. Então tudo partiu das águas. E os peixes somos nós, esses peixes, a humanidade combalida. E o que é essa rede lançada ao mar? Lançar significa uma ação
das leis de Deus para o nosso aperfeiçoamento espiritual. As leis divinas têm única e exclusivamente o objetivo de nós nos aperfeiçoarmos. A rede aqui representa o processo evolutivo, ou seja, a nossa redenção espiritual. São as leis morais que promovem, são as leis morais que resgatam a individualidade das criaturas. Os peixes, ou seja, nós, desse atraso, nos resgata essas leis, desse atraso, do nosso desajuste moral. É para isso que as leis vêm nos apresentar. É esse resgate. E o recolhimento dessa rede? O que é que significa aquele pescador recolher a rede? Já vimos o que é o mar, já vimos a ação de recolher, já vimos o significado dos peixes, mas o que é o simbolismo do recolhimento da rede? Significa, meus irmãos, a desencarnação. Por meio do processo da desencarnação é que nós percebemos, quando chegarmos ali no plano espiritual, no pós-vida, no plano sutil, o que realmente é importante e o que realmente é valioso. Onde deveríamos ter colocado o nosso coração, os nossos tesouros, ou o uso que demos aos nossos talentos, como está na parábola dos talentos, que foram confiados a Deus por nós. E é nesse momento que eu estou lá, que nós estaremos lá, em que nós vamos nos perguntar: o que foi que eu entesourei no meu coração? O que é que eu estou levando? Que valores, que riqueza eu estou levando em meu coração? O que foi que eu fiz dos talentos que me foram confiados? Eu enterrei? Eu multipliquei? Inúmeros são os relatos dos desencarnados falando da perda de tempo e do arrependimento profundo que eles têm ao chegarem no plano espiritual, da perda de tempo com coisas fúteis e bobas que tiveram aqui no plano da matéria. E a parábola ela ainda prossegue e diz o seguinte: sentados na praia, escolhem os bons para os cestos e o que não presta, deitam fora. E aqui a gente tem que falar a linguagem dos pescadores. Quem faz pesca aí, com certeza vai me entender plenamente. Quem faz pesca, né, tem o costume de deixar, não é costume de deixar peixe morrer na praia. Porque aquele peixe que não está adequado para o comércio, né, ele devolve para dentro d'água. Para quê? Para que eles possam crescer novamente. Jogá-los de volta ao mar, esse retorno para o mar, é dar uma chance de crescer para futuramente ser pescado. Porque se você ceifa a vida no começo, você não vai ter o seu sustento, na visão do pescador, por amanhã. Então, jogar os peixes ainda não prontos para serem consumidos, representa o processo da reencarnação. Então, nós, espíritos encarnados, e a figura aqui representa isso, o ciclo da reencarnação, o envelhecimento, o desencarne, o nascimento e o ciclo infindável, nós, espíritos encarnados, quando do nosso retorno ao plano espiritual, se ainda não tivermos preparados, ou como diz alguns, pago o último ceitio, ou aprimorado o uso das nossas habilidades, das nossas faculdades, dos nossos talentos, se ainda tivermos pendências a serem resolvidas, teremos provas a cumprir e expiações a suportar. E é importante lembrar que a reencarnação ela tem como um propósito, como define o Livro dos Espíritos, que é o quê? Aperfeiçoamento moral, depuração intelectual e desenvolvimento intelectual do espírito, mas principalmente depuração.
eliminação das nossas imperfeições. Somos o quê? Espíritos de terceira ordem. O que é que caracteriza espíritos de terceira ordem? A imperfeição moral. Então, tudo que fazemos tem imperfeição. E a gente exige a perfeição de quem está no nosso lado. Quem é imperfeito tem pensamentos perfeitos? Quem é imperfeito tem desejos perfeitos? Quem é imperfeito age com perfeição? Obviamente não. Por quê? Porque está impregnado de problemas morais. Isso se reflete no pensamento, nos desejos e nas ações. Por isso, a reencarnação é necessária para que nós possamos nos depurar e voltaremos ao plano da matéria da carne para que só com esforço do nosso trabalho, nosso empenho pessoal, do nosso crescimento intelectual e moral, desenvolvimento moral, para que a gente possa estar preparado para conquistar o reino dos céus, a vida verdadeira. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai permanecer nesses ciclos reencarnatórios até nos tornarmos espíritos puros. É o fim. Qual é o fim? Sair da terceira ordem, centenas e centenas de anos ali, às vezes milhares. Cheguei na segunda ordem, estou pronto? Não estou, ainda tenho imperfeições, ainda tenho intelecto a desenvolver, e passo mais centenas e centenas de milhares de anos no processo, até chegar e me depurar, e chegar à eliminação dos meus vícios morais, que é o objetivo, é a depuração de todas essas imperfeições morais, que é característica, como eu falei, de espíritos de terceira ordem. É um processo de depuração. A rede cheia, portanto, ela sinaliza o tempo de colheita ou de seleção. Porque depois que os pescadores colocam aquelas redes, eles começam a selecionar. Esse está bom, esse não está. E assim que é feito. E assim é o que estamos vivendo hoje. Estamos passando por um processo exatamente esse. Não para um mundo celeste, que é o final da jornada, mas na transição do mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. E todos os espíritos que cumprem as leis divinas, né, que tentam, né, que se empenham em ascender para esses níveis superiores da evolução espiritual, eles tentam cumprir as leis divinas, que não é fácil. Temos que reconhecer isso, porque tem muito egoísmo, muito orgulho ainda no nosso coração. E esses espíritos estacionários, renitentes no mal, que está lá na mensagem de Obras Póstumas, esses equivocados, eles são vítimas deles mesmos, deles próprios, né, da teimosia, em seguir os conceitos e os padrões que eles adotam, sempre baseados no egoísmo, no orgulho, e atrasam o processo evolutivo. E assim ficam passando infindavelmente por esses ciclos reencarnatórios, por novas experiências, e sendo vítimas dele mesmo e de uma lei divina, que é a lei de causa e efeito. Plantei o mal, recolho o mal. Plantei o mal, vou recolher o mal novamente. E muitas vezes esses processos são extremamente dolorosos, e até que eles aprendam, ou que nós aprendamos, se aplica a todos nós, espíritos imperfeitos, a vivenciar a sabedoria do amor, a gente vai viver dessa forma. E o que é a sabedoria do amor? É o que Jesus nos ensinou, meus irmãos. Se coloque no lugar do outro, do próximo. Amar o próximo é isso. Eu quero isso para mim? Eu quero enganar o meu próximo? Eu quero roubar? Eu quero matar o meu próximo? Se fosse eu queria isso para mim? Esse plantio perverso de enganar nas coisas mais simples, desde uma conta errada em um restaurante, a um erro no nosso olerite, no nosso contra-cheque, a destruir a natureza, a não preservar o que é criado, que está criado, que é obra divina, ao enganar, ao trair as pessoas que nos acompanham na nossa jornada. São coisas simples,
e que a gente vai observar mais à frente com mais exemplos. E a quinta pergunta, Jesus ele dá uma interpretação nessa parábola, lá no finalzinho ele dá uma pequena revelação, que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. Que ele diz o seguinte: assim será na consumação dos séculos, virão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Ele demonstra aqui, nessa passagem, que as nossas vidas, elas são supervisionadas, mas são supervisionadas, como aponta aqui, por anjos, ou seja, por espíritos puros, que é o grau máximo, é o topo ali da pirâmide evolutiva. Porque os espíritos de segunda ordem, os espíritos bons, eles ainda têm imperfeições, eles também são supervisionados. E os de terceira ordem, nós, também são supervisionados. E Deus criou, dentro desse processo evolutivo, esses espíritos superiores para nos guiar, para nos orientar. Mas Ele não criou, como alguns pensam, seres privilegiados, isentos de todo o processo evolutivo, de saber o que é sofrer, que alguns pensam que Deus criou anjos e criou homens. Isso é a maior falácia que existe. Porque o anjo, o espírito puro, ele foi espírito de terceira ordem. Ele sofreu, ele errou, e ele se depurou ao longo dos milênios, até chegar naquela condição. Então, eles têm misericórdia, piedade do nosso sofrimento e nos orientam com amor. Porque Deus ele não é injusto em criar seres imperfeitos e seres perfeitos, porque seria 2 pesos e 2 medidas, e isso não existe justiça, porque a gente não faz isso nem com filho nosso. Eu sempre ajo, sendo pai, sendo mãe, se eu tiver mais de um filho, com justiça para os 2, e não com injustiça para um e com injustiça para outro. E Deus, que é a justiça suprema e absoluta, jamais faria isso. E isso está, esse estudo dos anjos da guarda, como alguns chamam, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, que é o tema que está no Livro dos Espíritos, nas questões 489 a 521, para quem quiser se aprofundar. Esses anjos, eles são representantes de Deus, esses espíritos superiores, espíritos puros, são representantes de Deus que misericordiosamente nos socorrem, que nos orientam, que administram os desígnios das leis divinas. E nenhum espírito, nenhum de nós, aqui, encarnados, desencarnados, vocês também que nos assistem, você, meu irmão, minha irmã, que me assiste, aqui pelo YouTube, você não está desamparado de supervisão espiritual. Nunca se desconecte de Deus, faça conforme a lei de adoração nos orienta, que está publicado também, a palestra, o estudo, faça a conexão diária a Deus, e agradecimento, porque temos tanto a agradecer a Deus, e como temos, de coisas simples, só o ato de respirar, a gente deve dar graças. Não queira saber o que é alguém usar oxigênio artificial para respirar, é uma coisa simples. Não poder se locomover porque passa por uma doença pulmonar, obstrutiva crônica. Não queira saber o que alguém não tem uma refeição para fazer ao se levantar ou acordar. A não saber se chega no trabalho ou se tem trabalho, porque uma bomba pode cair ou pode ser perseguido por uma causa religiosa, política, de etnia, não importa qual seja, e temos tanto que agradecer. Mas somos eternos pedintes e nem lembramos dessas pessoas que passam por essas dificuldades. Peçamos também por essas pessoas, esses anônimos que passam por essas dificuldades. Mas temos dos espíritos puros, muitos desses espíritos puros de altíssima hierarquia, o ápice da hierarquia dos espíritos puros, os cristos,
que administram coletividades de espíritos. São portadores de elevadíssimo desenvolvimento espiritual, moral e intelectual. Para a gente ter compreensão aqui e falar do nosso governador planetário. Muita gente diz que Albert Einstein foi o maior cientista, né, em termos de inteligência aqui que pisou no planeta Terra. Temos inúmeros outros também, mas vamos citar apenas o exemplo dele. Comparado com Cristo, ele é uma criança na alfabetização, aprendendo as primeiras letras. A gente tem ideia do que é a noção de um espírito do quilate de Jesus. É um ninguém, é um nada. Para a gente ver como o abismo que nos separa do Cristo é gigantesco. E nós, espíritos de terceira ordem. Só no aspecto que eu estou falando aqui, intelectual. Porque do moral a gente não tem nem elementos para medir, porque faltam características morais nossas ainda a desenvolver, que a gente não sabe ainda nominar. Então Jesus é esse espírito puro, responsável pela evolução da população do nosso planeta. É Ele que nos guia, é Ele que é o nosso modelo. E a parábola agora, voltando, diz que na consumação dos séculos, o que é isso? No fechamento dos ciclos evolutivos, de cada coletividade espiritual, ou seja, de cada planeta. Todos eles passam por essa mudança de ciclos, que não significa o fim do planeta, que não significa o fim daquele mundo, mas o fim de um ciclo, de um período, e que estamos vivendo aqui na humanidade terrena, onde vão desaparecer costumes, usos, instituições contrárias à moral e à justiça. Por isso que vemos, estamos assistindo o desmonte de tanta coisa, a exposição de tanta coisa errada. Para quê? Para que possamos destruir e refazer. São características que a gente viu que estão lá na mensagem, porque espíritos imperfeitos moralmente não constroem nada perfeito moralmente. É óbvio. E quando essa coisa que está escondida embaixo do tapete, e hoje nós temos inúmeros recursos tecnológicos que não tínhamos algumas décadas atrás, que expõem todo o mal, todo o erro, toda a imperfeição que gera e gerou e vem gerando sofrimento para tanta gente, a gente diz, espera lá, isso não está legal, vamos desmontar isso aqui. Então essas novas gerações estão vindo moralmente melhor, intelectualmente mais avançadas, é que assumirão, ou destruirão, ou refazerão todos esses conceitos, porque eles estão, nesse mundo que nós vivemos, repletos de confusões, de ódio, de miséria, de luta armada. É o fim do velho, com essas confusões, das suas discórdias, dos seus convencionalismos, das suas iniquidades sociais, dos seus ódios, das suas lutas armadas. E lembremos o Sermão do Monte, onde Jesus diz o quê? Os mansos herdarão a terra. Então, aqueles que estão na violência, imbuídos na violência, o destino é qual? Veremos mais na frente. Mas já temos uma ideia, pela introdução que tivemos aqui, do texto de Obras Póstumas. A mensagem de Obras Póstumas, como eu falei, denominada Regeneração da Humanidade, ela indica claramente o que será eliminado, e o que será estimulado, e o que vai se desenvolver. Porque nós veremos o nascimento de um mundo novo, baseado na verdade, no bom entendimento, na honestidade de caráter, na igualdade, no amor, na paz e na fraternidade universal. Esse é o mundo já regenerado. Obviamente, no início não teremos tudo isso. A gente viu que existe uma mudança sutil. Tudo que Deus faz é com muita sutileza e sem violência, sem agressão. Tudo é muito suave, como todo o processo evolutivo e todo o processo que Deus nos apresenta. E
esses espíritos resistentes à evolução moral, que permanecem nas faixas do ódio, nas faixas da vingança, da violência, eles sentirão as dores de permanecerem estacionados no atraso moral que eles ainda carregam. E eles serão conduzidos para mundos ainda menos evoluídos do que o nosso, onde a divina providência, nosso Deus, infinitamente justo e bom, fará deles, desses espíritos que estão nessa condição, agentes impulsionadores do progresso desses mundos a que eles estão destinados. É um exílio, só que isso vem com uma carga muito dolorosa para eles, porque eu sempre falo que não existe a pessoa 100% má e a pessoa 100% boa. Somos espíritos imperfeitos, a gente tem coisas boas e ruins. Então, mesmo essas pessoas, elas têm os seus entes queridos, as pessoas que vão ser exiladas, e elas vão ser afastadas desses amados, desses familiares, dessas pessoas a quem tanto querem. Porque o final desse ciclo, ele é caracterizado por esse exílio desses espíritos imperfeitos. É o que os nossos irmãos protestantes chamam de arrebatamento. Acho que todo mundo já ouviu falar nisso. Estão corretíssimos. Não é o arrebatamento do corpo físico. Eu não vou sair daqui com esse corpo grosseiro. E daqui para onde? Porque a teologia deles, infelizmente, muito literal, imagina que isso aqui que a gente vive vai ser transformado num paraíso. Que os maus vão ser retirados e aqui vão ficar só pessoas boas, adoecendo, envelhecendo. Porque a gente não pode mudar a biologia humana. A doutrina espírita já explica o contrário. A gente vai perdendo matéria, evoluindo, melhorando moralmente, intelectualmente e ficando mais e mais rarefeito, mais leve. E veste ao final, no espírito puro, a túnica luminosa, o corpo espiritual puro e limpo, para habitarmos os mundos celestes, os inúmeros, infinitos que estão aí criados por Deus. Então esse é o nosso destino final. E similar ao aluno que após repetir o ano várias vezes, é o que acontece aqui, ele é convidado a mudar de escola. É assim que funciona. Meu irmão, você vai reencarnar aqui, 1, 2, 3, 4, 10, 50, 100, 30 mil, fazendo a mesma coisa, meu irmão. Não tem mais condição de você continuar nessa escola. Está vendo que todo mundo aqui avançou? Que você está fora de faixa aqui? Que as pessoas aqui estão intelectualmente melhores, moralmente, você ainda está jogando papel no chão, você ainda está batendo no colega, você está levando as coisas dele, furtando, levando para casa. É mais ou menos essa analogia. Então você não tem mais condição, meu irmão, de ficar nessa escola. Você vai ser levado para outra escola adequada aos seus comportamentos. Então esse é o exílio. É isso que é a mensagem do Obras Póstumas, é isso que está acontecendo e vem acontecendo já há bastante tempo. É só olhar as novas gerações que estão chegando aqui, como são melhores. E como também temos esses espíritos empedernidos aqui. Porque quando eles forem exilados, eles não poderão dizer, não me deram uma chance de eu reencarnar e reparar os meus erros. Está sendo dado a todos. Por isso que a gente vê ali, nós estamos vendo tantas coisas bizarras no mundo. Tanta maldade, tanto desvio moral, porque essas entidades, encarnadas aqui também, que estão tendo a sua última oportunidade, elas não vão permanecer mais aqui, conforme atesta não só o Evangelho de Jesus, como todos os livros e elementos aqui apresentados pelo Espírito de Verdade e codificados pelo nosso Allan Kardec. E eu trago aqui um elemento bastante conhecido por nós espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita, que é o degredo de inúmeros espíritos que aqui estão vindos de Capela, né, ocorrido por volta do ano 4000 a.C. Por que essa data, 4000 a.C.? E eu vou explicar um pouquinho mais à frente, mas entendamos o que é Capela primeiro.
porque de forma equivocada, muita gente, conhecido também como cabra, né, capela ou cabra, ela é uma constelação de estrelas. Estrelas formam constelações inúmeras, centenas de estrelas, como o nosso Sol, mas que apenas 4 são visíveis aqui da Terra. Capela não é um planeta, Capela é uma constelação, com centenas de planetas. E em um desses planetas, que vivia exatamente o que estamos vivendo aqui, o fim de um ciclo, milhões de espíritos foram deportados, exilados para cá. Somos a maioria de nós, os exilados de Capela. E isso aconteceu por volta do ano 4000 a.C. E a gente vai entender o que aconteceu por volta do ano 4000 a.C. E o livro, a Gênese, no seu capítulo 11, trata de emigrações e migrações de espíritos, raça adâmica, ele detalha tudo isso que eu estou falando aqui. A chegada de Adão à Terra. Mas o que é Adão? Porque muita gente pensa que Adão foi o homem e Eva foi a mulher que povoou a Terra. Eu sempre digo isso aqui, que isso deve ser muito bem revisto para quem está dentro da doutrina espírita, porque isso é uma parábola, meus irmãos. A gente sabe que é impossível alguém, um casal, povoar um planeta inteiro. Esse processo é biologicamente impossível de ser realizado. Então, lá em Gênesis, é tão verdade que para quem estuda, até o próprio Velho Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 6, ele cita isso. Porque se a gente olhar lá, tinha lá em Éden, onde eles habitavam, Adão, Eva, Caim e Abel. E depois que Caim mata Abel, eram as únicas pessoas que existiam no mundo, não é isso? Que muita gente pensa. Que quando Caim mata Abel, ele é expulso de Éden. E nesse item, no versículo 16 do capítulo 4 de Gênesis, ele é expulso de Éden e vai habitar em um lugar chamado Nod. Casa com uma mulher e tem filhos. Quem é essa mulher? E onde é esse Nod? Se essa mulher estava lá, ela tinha mãe, ela tinha pai. Então ele tinha sogro, tinha sogra. Então a gente vê que a gente não pode tomar essas coisas de forma literal. É infantil a interpretação literal. Ela serve para a gente compreender a lógica da coisa, mas depois a gente vai ver as interpretações. Aí vamos retornar ao que é o período 4000 a.C., que chama de período adâmico, é exatamente o período desse exílio. E o que é que aconteceu em 4000 a.C., com a chegada dos capelinos inteligentes, porque a nosso intelecto ninguém tira, a não ser que a gente tenha uma lesão cerebral ali, biológica, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Mas nesse período, 4000 a.C., que é o período conhecido como Neolítico, é quando o homem se tornou pastor, é quando o homem se torna agricultor, que é condizente exatamente com essas histórias aqui que eu estou relatando. É quando as primeiras cidades começam a surgir, porque até ali o homem era o quê? Era nômade. Vivia de caçar, vivia de coletar frutos. A chegada dos capelinos trouxe o quê? Trouxe desenvolvimento do intelecto para os que foram objeto aqui do nascimento pelo processo evolutivo na própria terra, o Adão, que vem do Adamá, aquela argila vermelha, que não é o objeto do estudo. Depois eu posso até trazer de forma interessante de como se deu esse estudo. E ali nós temos também, nesse mesmo período, a invenção da roda, a invenção do arado, as primeiras escritas pelo povo sumério, a fundição do bronze, o uso da lã, a domesticação de bois, de carneiros, de cabras, tudo nessa época, coincidentemente, nas questões de números 50 e 51 do Livro dos Espíritos, está relatado a chegada de Adão na Terra, 4000 a.C., e coincide exatamente com isso e com o exílio dessas pessoas, né, vindas de Capela. E mais,
temos mais. Não é? Essa parábola de Adão e Eva, como a gente costuma dizer, ela está na Torá judaica, que deu origem aos 5 primeiros livros do Velho Testamento da Bíblia cristã. E tem um ditado judaico que diz o seguinte: a Torá tem 70 faces. O que é que isso significa? É um ditado bastante conhecido no meio judaico, tradicional. Ele indica que a profundidade e a multiplicidade de interpretações da Torá é imensa. Isso simboliza que cada passagem que está ali, ela possui vários significados, que você pode analisar de forma literal, como alguns acham que é. Adão e Eva é uma coisa literal, que existia uma cidade chamada Éden, que um homem e uma mulher povoaram o planeta, que tiveram 2 filhos, que comeu um fruto, que uns dizem que é maçã, não existe maçã. Podem olhar as escrituras, não existia nem maçã naquela região. É tudo simbologia, é uma parábola, meus irmãos. Eu vou trazer, eu me comprometo aqui em trazer o estudo disso, para clarear a mente da gente, porque é riquíssima essa história, para a gente entender quem somos e o que é dito pecado original, que não tem nada a ver com sexualidade, absolutamente nada, tem a ver com orgulho. E lá, as 70 faces da Torá, a gente tem a interpretação literal, a alegórica, ou da simbologia, a moral e a mística, né, que são acessíveis a diferentes níveis de estudo. Que eu abordei aqui quando a gente interpretou algumas coisas aqui do Evangelho, que temos também isso dentro do que a gente chama da doutrina cristã, com nomes diferentes. E falando de Capela, desse expurgo, desse exílio, isso está no livro A Caminho da Luz, bastante conhecido, né, da obra de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e tem um livro muito bom também, chamado Os Exilados da Capela, né, de Edgar Moon. Eu aconselho os que estiverem interessados em aprofundar o conhecimento que leiam, e lá está relatado tudo isso. Há muitos milênios, e um dos ovos do cocheiro, cocheiro, capela, cabra, é a mesma coisa, que guarda afinidades com o globo terrestre, atingiu o final de um ciclo, e milhões de rebeldes que lá existiam foram degradados. Esses espíritos estacionários da evolução, eles sofrem esse degredo que é constrangedor. Por isso é que eles se sentem, digamos assim, e lamentam estar em mundos, né, primitivos, digamos assim, né, comparados com o nível de conforto que eles tinham, né, atrasados, e mais, eles vão viver afastados dos seus entes queridos, que haviam habitar, obviamente, um mundo superior ao que eles irão habitar. Aí é que eles são convidados, como a gente viu, como muitos de nós aqui fomos convidados, a dar o nosso contributo intelectual e moral também, né, para os nativos do mundo, ou do mundo a que eles vão, que são menos adiantados. É o que a gente chama de enxertia. O que é enxertia? Eu pego uma coisa que está muito bruta, primitiva, e refino ela com algo melhor. É assim que funciona. Todo o processo evolutivo é por enxertia. Estamos passando por enxertia aqui, do mesmo jeito. Nós, primitivos, orgulhosos, egoístas, cheios de vícios morais, estamos recebendo o quê? Jovens, intelectualmente melhores, moralmente melhores. É uma enxertia para que a gente faça o quê? Para eles nos controlarem, no bom sentido, nos observarem, nos apontarem, nos educarem quando nós reencarnarmos, os que tiverem condição mínima de reencarnar. É uma enxertia. É assim que se dá o processo evolutivo. Alguns por exílio e outros como o quê? Como a gente está vivendo? Como abnegados. Espíritos abnegados. Então você que tem uma criança em casa, nessas características, essa criança que você tem é um espírito extremamente abnegado, que veio nos dar a mão, veio dar a mão a cada um de nós para nos socorrer do lamaçal, nos milênios em que estamos nadando
dos nossos vícios morais. E, por tais razões, Jesus denomina esses mundos inferiores em intelectualidade e moralidade de fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. É óbvio. Imagina a gente sair aqui do mundo de provas e expiações já velhinho, no final, com tudo que a gente tem aqui. Eu tenho uma dorzinha de cabeça, uma dor aqui qualquer que seja, eu tomo uma dipirona, tomo um Tilenol, estou passado, bonzinho. Estou com um problema de saúde, faço uma cirurgia, sou restaurado. Preciso me deslocar para um lugar mais distante, pego um avião, um carro, maravilhoso, né? Abro a geladeira, tenho comida à minha disposição, tenho fartura, tenho escola, tenho aparelhos eletrônicos extremamente sofisticados. Aí eu saio daqui, sou exilado daqui e vou para o mundo de provas e expiações lá no início, para formar a primeira cidade, ensinar aquelas pessoas a plantar, a forjar metal, a colher, a criar animais, a fazer estradas. Aí eu vou ter saudade. Eu vou dizer, eu estava num paraíso e não sabia. Entenderam o significado da expulsão do paraíso? Que ficando gravado no nosso psiquismo aqui? Que está lá na analogia que a gente faz da parábola do Adão e Eva no Éden. Então, reencarnar, esse ciclo que a gente vive aí, né? Errei, vou e volto. Errei, reencarno, para reparar. O tempo todinho nós passamos por isso. Estamos passando há séculos e séculos e séculos por esse processo. E isso, essa reencarnação, muitas vezes é sofrimento para nós espíritos. Porque tudo volta a estaca zero. Quando a gente vê como se dá o processo da reencarnação em mundos adiantados, a infância é curtíssima. É extremamente rápida. O espírito já traz a memória da vida anterior, ele sabe de onde parou e onde deve continuar. Porque praticamente não existe expiação, não existe. A memória não precisa ser apagada do mal que ele fez. Ele não tem mal a reparar. Ele tem progresso moral a desenvolver. Ele passou apenas pela degradação de um corpo físico, muito mais sutil e menos grosseiro do que o nosso. Então, essa fornalha ardente também representa isso. A dificuldade que a gente tem de começar, de reparar tudo novamente. Quase tudo da estaca zero. Por quê? Porque a gente repete indefinidamente os mesmos erros no transcorrer das inúmeras encarnações que nós temos. Aí eu trago aqui dos romances de Emmanuel, para quem gosta de ler, porque eu sempre digo, leiam a codificação primeiro, para depois você ler os romances de Emmanuel, as histórias de André Luiz, que está lá na obra de Chico, para você ter ali como exemplo. E o que é que a gente tira da obra de Emmanuel? 2 exemplos de uma personagem. Uma que está no livro 50 anos depois, chamada Cláudia Sabina. E outra está no livro Renúncia, chamada Susana Duchesne, o mesmo espírito. Cláudia Sabina, que está no livro 50 anos depois, que é uma história relatada no século II, e o livro Renúncia, Susana, no século XVI. Ou seja, decorreram-se entre o século II e XVI 14 séculos ou 1400 anos. Agora, sabe o que é que esse espírito fazia? Susana, Cláudia Sabina, as mesmas coisas. Não mudou nada. 14 séculos. 14 séculos ela tramava, ela desejava um mesmo espírito, um mesmo homem, para atração material, para atração física, mandava matar, traçava planos para destruir a companheira, né, que tinha casamento com o homem que ela tanto desejava, e repetia sempre os mesmos pensamentos, os mesmos atos, as mesmas tendências, as mesmas ações,
no lodaçal que ela vivia, no mesmo lodaçal que nós vivemos. Aí vem um conceito interessante, é o conceito de pecado, porque pecado, como está observado ali nas obras de Paulo, do apóstolo Paulo, não é o que a gente aprende nesses catecismos. Eu cometi uma infração, e eu estou sendo punido porque eu cometi uma infração. Pecado não é isso. Pecado é o que Cláudia Sabina faz. 1.400 anos fazendo a mesma coisa, 1.400 anos com as mesmas práticas, com os mesmos hábitos, na mesma situação. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ele diz: o salário do pecado é a morte. E o que é o pecado? É a continuidade do erro. Você acha que Deus, se fosse só isso, se fosse errar uma vez, era muito fácil. Eu errei uma vez, eu espiava, reparava e ok. Mas não, eu fico na mesma coisa. Aí o que é que acontece? Eu reencarno. Desencarno, reencarno, desencarno, reencarno. Por isso que Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. 1.400 anos no mesmo processo. Isso vale para ela e para cada um de nós. Para você também, desencarnado, que está aqui. Que sabe, agora no plano sutil, as bobagens que fez, dependendo do seu nível de desenvolvimento espiritual, as bobagens que fez em reencarnações anteriores. Então, o Espiritismo nos conclama a nossa reforma moral, para a gente sair desse ciclo. E eu trago um filme, que é uma pérola, filme antigo, chamado Feitiço do Tempo. Para a gente entender como a gente evita as nossas responsabilidades, como a gente busca os prazeres efêmeros e passageiros aqui no plano da matéria. Esse filme nos conduz a uma reflexão profunda. É um filme que parece uma comédia, bobinho. Muita gente vai olhar como uma parábola, uma coisa sutil, e não entende. Mas para quem tem o olhar da doutrina espírita, vai ver profundidade nesse filme. Porque a história é o seguinte: esse cidadão que está aqui, ele é um repórter, ele vai numa cidadezinha do interior, muito contra gosto, fazer a cobertura de uma matéria que ele acha muito tola. E ele faz a cobertura da matéria e tem que dormir na cidade por algum motivo de climático. E só poderia voltar no outro dia. Só que quando ele acorda, tudo se repete. E ele termina o dia e outro dia ele não consegue sair da cidade. Ele dorme e acorda e tudo se repete do mesmo jeito. Ele desce para tomar café da manhã, encontra a mesma mulher que diz a mesma coisa. Todos os fatos que ocorriam no dia com ele acontecem indefinidamente. E ele passa muito tempo, uma quantidade absurda de tempo, revivendo aquelas experiências, sempre iguais. E no final ele tira uma conclusão, que é interessantíssimo, porque ele prova de tudo ali, ele prova os prazeres do sexo, ele prova os prazeres da riqueza, porque ele sabe tudo que vai acontecer. Então ele vê, por exemplo, um banco sendo assaltado, ele pega o dinheiro e vai usufruir daquilo. Mas ele é o fator diferente daquela história, daquele contexto que está lá. Aquele contexto se repete, mas ele tem um livre-arbítrio de fazer o que quer. Aí, a partir de um instante, ele diz: eu não consigo mudar nada aqui, mas eu observei que eu sou diferente, que eu posso mudar o que está em mim. A única coisa que eu tenho controle é sobre mim mesmo. É a conclusão que ele tira. E eu não vou contar o final. Aí vocês vão assistir. Mas quantas vezes esperamos que as coisas aconteçam, que algo mude, mas continuamos fazendo sempre as mesmas coisas e do mesmo jeito, esperando que algo saia diferente. Quantas vezes? Vivendo como Cláudia Sabina, ou vivendo como esse cidadão aqui, não como ele, mas como as pessoas que estavam na cidade, repetindo os mesmos atos, constantemente. E é o momento que ele lá decide ajudar. Aí vocês vão assistir o filme, que vale muito a pena. E lembremos que habitamos um planeta ainda de provas e expiações, ainda, porque está pertinho de acabar.
E como o próprio Cristo nos disse, a felicidade não é daqui. Obviamente que não é, porque somos espíritos imperfeitos, moralmente. Não temos como encontrar felicidade aqui, porque temos pessoas com imperfeições morais, doentes do espírito, doentes da alma, repleta de vícios morais. Então, a gente exige do nosso esposa, do nosso marido, do nosso filho, do nosso chefe, do nosso companheiro, do nosso vizinho, das pessoas que convivem conosco, perfeição moral, comportamental, não importa, que nós também não temos. Se temos alguma, ele vai ter uma virtude que eu não tenho. Talvez o defeito moral que ele tem, eu não tenho, mas eu talvez já tenha tido, com certeza. É o olhar da misericórdia, é o olhar da benevolência. É por isso que no final Jesus diz, por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Muita gente pergunta, o que é isso aqui? O que é que o escriba, reino dos céus, coisas novas e velhas significa? A gente viu que o escriba, né, normalmente os fariseus, eles detinham grande conhecimento intelectual. Eu abordei lá no início isso. E Jesus considerava os escribas daquela época como os representantes das classes dos espíritos que apresentam faculdades intelectuais elevadas, mas que necessitam ainda desenvolver virtudes morais. Porque dentro da classe, dentro da ordem dos espíritos de terceira ordem, nós temos 10 classes ali, diversos ali, pseudo-sábios e inúmeros outros, que não vou relatar aqui para não me alongar. Assim, devemos considerar que esses ensinamentos e lições dessas experiências vividas são para aprender e para experienciar coisas novas. É para isso que estamos aqui. Para aprender, através das experiências, para realizarmos coisas novas. Assistam um filme. Mas coisas novas para o nosso bem e para o bem do outro. Não é para o meu bem. Para o meu desenvolvimento intelectual e moral. Porque lá na parábola do Éden, aí eu vou dar um spoiler aqui da parábola do Éden. O que é que aconteceu lá? Eva ofereceu e comeu o fruto do bem e do mal. Fruto do conhecimento, do bem e do mal. O que é que significa? O fruto tem duas facetas ali. Na hora que você morde, né? Claro que eu estou falando em termos simbólicos, o fruto do bem, bem para mim, eu estou rindo, eu estou feliz, mas eu vou ter que chegar lá e dar mordida no fruto do mal. E o que é o mal? Porque é o orgulho, e o egoísmo, é o bem para mim, é eu feliz, eu bem, eu rindo, à custa do quê? Do choro do outro, da exploração do outro, do mal do outro. Entenderam o que significa o fruto do bem e do mal? Uma hora eu estou rindo, depois eu estou chorando. É a simbologia das provas e das expiações. Então é nessa experiência aqui, é nessa jornada que estamos aqui no campo da matéria, que estamos provando o fruto do bem e do mal, que a gente tem que tirar as melhores experiências, o bem. Para a gente não dar mordida ali no fruto do mal. É nisso que a gente tem que estar atento. E para a gente entender qual é a moral aqui apresentada. E eu estou aplicando na minha vida, porque isso aqui tem um convite. Toda a parábola de Jesus tem um convite a cada um de nós. Ele nos convida aqui para sermos discípulos do reino dos céus, ou seja, seguidores da vontade de Deus, cumprir as leis morais. O convite é esse. Por que a gente sofre? Eu já expliquei isso várias vezes. Me desconecto de Deus. Se eu me desconecto de Deus, eu me desconecto das leis divinas. Quando eu me desconecto das leis divinas, está lá no Livro dos Espíritos, eu causo sofrimento aos outros, violo o livre-arbítrio dos outros, o egoísmo impera em mim,
o orgulho impera em mim e eu sou vítima de mim mesmo. E através dessas duas chagas eu começo a infringir. Se eu não estou conectado a Deus, eu não estou nem aí para nenhuma lei moral. É o meu modelo, é o meu jeito de viver, meu jeito de ser. Eu sei o que é melhor para mim. É o projeto de Adão, do homem velho. E esse convite é para um dia nós fazermos parte do que ele chama da família dos espíritos puros, que é o nosso destino final, dos de primeira ordem, a qual o próprio Jesus pertence. Então, qual é o caminho que ele dá? É o Evangelho que nos mostra o caminho mais rápido e direto, sem nenhum atalho, para a gente encerrar esses ciclos dessas existências sucessivas, dessas reencarnações. Isso é o que a gente chama de quebrar a cadeia, quebrar o ciclo. É por isso que Jesus é considerado o quê? O caminho, a verdade e a vida. O caminho, por quê? Porque ele nos mostrou, ele deu o exemplo, é aqui, ó. Sigam aqui as leis morais, sigam esse caminho, não pegue o atalho, não faça a curva, é reto. Para quê? Para você não ser vítima de lei de causa e efeito, para você não violar as leis morais, porque o caminho é da verdade. E porque é vida? Porque no final é o Espírito puro, é vida, não reencarno mais. É a salvação. Salvação é isso. É a túnica nupcial, como está lá na parábola das bodas. E a gente precisa do quê? Do modelo, a gente precisa de um guia, porque a gente não consegue sozinho. Por isso que a doutrina espírita diz que Jesus é modelo e guia, porque ele guia, ele vai à frente, ele diz, o caminho é esse. Para a gente seguir, para a gente não sair tateando. Ele é o modelo e guia de nós, humanidade. E para isso, nós temos que cuidar do nosso desenvolvimento, desenvolver o nosso senso moral, porque a conquista dessas virtudes morais, elas não são fáceis. É difícil. Desenvolver o intelecto é muito fácil, principalmente hoje em dia. Para quem me assiste aqui para o YouTube, você tem de tudo ali. Ali você aprende desde a consertar um carro, a fazer um software de computador, aprender um idioma estrangeiro, qualquer coisa. Em que você está usando o seu tempo livre? Para bobagem? Para destruir o outro? Porque existe uma arma poderosíssima hoje em dia, que mata e não solta uma bala de fogo. Chama-se um teclado. Hoje, por um teclado, se destrói a vida de pessoas. Totalmente. Com mentiras, com informações falsas, a reputação. E para reconstruir isso é muito difícil. Com fofoca. Por isso que a gente deve cuidar do nosso processo moral, do nosso processo evolutivo. O erro do outro é do outro, ele sabe da vida dele. A gente deve fugir dessas pegadinhas, dessas infantilidades. Porque a gente deve cultivar as virtudes morais mais importantes que estão vinculadas aqui ao amor. Ao amor ao próximo, não colocar ao lugar do próximo, como o mestre nos pediu. Porque aí a gente vai começar a praticar, inerente a isso, a bondade e a misericórdia. Porque os que ainda não têm vai dizer, meu amigo, eu já passei por isso, eu sei o que é. Coitado do fulano. Está num processo tão difícil, em vez de eu estar jogando pedra no fulano, e chamando ele de incompetente, de irresponsável, apontando o dedo para ele. Porque o Cristo, meus irmãos, o Cristo, mediante exemplos que ele nos deu, de elementos simples, muito simples, colocados ali na forma de parábolas, em forma de rede, de mar, de peixes, como aqui vemos, e aqui assistimos, ele discorre mais uma vez acerca da reencarnação e da nossa transição planetária que estamos vivenciando. E é necessário que estejamos sempre prontos, enxergando todos os dias da nossa vida uma oportunidade. Porque é para isso que estamos aqui na matéria. Nós tivemos uma oportunidade de nos melhorarmos, de aplicarmos no trabalho do bem e na nossa reforma interior. A vivência desse evangelho que ele nos ensinou, amando o próximo, amando a Deus, que é o caminho perfeito para a nossa felicidade.
E a doutrina espírita ela vem resgatar a moral do Cristo de forma simples e objetiva. Não existe forma mais cristalina da gente entender a moral do Cristo do que dentro da doutrina espírita. Eu desconheço. Porque outras religiões cristãs têm dogmas, mistérios, coisas confusas. Aqui é claro e objetivo. Se você fizer esse caminho, vai dar nisso. Se você seguir para a direita, vai dar aquilo. Se você seguir para a esquerda, vai dar aquilo. Se você for em frente, é outro. Consequência, causa e consequência. Claro e objetivo. E não impede, não pune, não ameaça ninguém. Porque respeita profundamente o livre-arbítrio de cada um. Agora, os nossos atos, ela deixa muito claro, tem consequência. Todos eles. Então, é necessário que a gente entenda isso. Porque, do contrário, uma vez que nós, como está na parábola, sejamos pescados por essa rede, a rede que nos fará desencarnar, nós teremos de retornar e enfrentar novamente as fileiras da reencarnação, com suas dificuldades, com suas dores, com o sofrimento e com os desafios que a vida do plano da matéria nos oferta. Quer seja, aí o detalhe, quer seja no planeta em que estamos vivendo, ou, quem sabe, em um outro planeta de provas e expiações, em condições extremamente difíceis. Mas, como eu sempre afirmo, como Cristo e como Deus sempre nos dá essa oportunidade, a escolha, meus irmãos, é sempre nossa. Muita paz, um bom retorno aos nossos lares. Fiquem com Cristo. Muito obrigado.